Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, os versículos 14 a 21. Assim está escrito: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Estamos diante de uma oração feita por Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso. Uma oração direcionada, uma oração poderosa, uma oração rica de conteúdos que envolviam aquela súplica do apóstolo diante de Deus. E ele dizia que, por esta causa, ou por causa disto, me ponho de joelhos. Então, eram tantas coisas que ele tinha no seu coração, como desejo e como pedido que faria a Deus, para que se concretizasse na vida daqueles irmãos, que eles fossem ricamente abençoados pelo Senhor. Então veja, são motivos que tocaram profundamente a vida do apóstolo Paulo, que o fizeram colocar-se de joelhos diante de Deus o Pai. Nós vamos aprender, dentro desta lição que ele deixou registrado, que nós também deveremos ter motivos suficientes para nos colocar de joelhos diante de Deus. Dentro deste texto, nós encontramos aqui vários pontos que vamos destacar nesta leitura desse conjunto de versículos, de 14 a 21. Nós vamos encontrar, ele está dizendo por causa, ou seja, o que foi que motivou, que levou Paulo a se dobrar diante de Deus em oração. Então ele diz, por causa disto. Disto que é o que nós realmente vamos descobrir dentro deste texto. O que foi que motivou Paulo e que o colocou de joelhos diante do Senhor. E é bom quando isto acontece também na nossa vida, que o texto, o assunto que está na palavra de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para se realizar, que o Senhor toque profundamente no nosso coração e que isto possa ser a causa motivadora para nos levar também a nos colocar de joelhos diante de Deus o Pai.
Então, observe, por causa disto, me ponho de joelhos. Então, a causa aqui de que Paulo estava tratando era a causa do evangelho. Ele foi um embaixador de Cristo, um pregoeiro, um anunciador, um apóstolo, um imitador do Senhor Jesus Cristo. E este evangelho estava entronizado na vida dele. E ele chegou a dizer, escrevendo para os irmãos da cidade de Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, este evangelho era tudo na vida de Paulo. Ele respirava por todos os momentos este evangelho. E onde quer que ele chegasse, ele não tratava de nenhum outro assunto a não ser anunciar o evangelho. E ele chegou a ponto de dizer o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não cumpri-la. Então, ele entendeu aqui o valor, o peso do evangelho, a finalidade de que ele precisa ser proclamado. E agora aqui, ele se coloca de joelhos diante de Deus, o Pai. Então, a causa que motivou este momento de oração foi, na verdade, a causa do evangelho. Por quê? Porque pelo evangelho, aqueles dois povos que viviam em contradição, inimizade e vingança entre si, eles foram então redimidos pela obra de Jesus por meio do evangelho e unidos em um só corpo, fazendo agora o chamado corpo de Cristo. Observe que aqui mesmo em Efésios, no capítulo 2, os versículos 11, ele diz o seguinte, com relação aos gentios: lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, quer dizer, estranho. As promessas eram para os judeus, veio através dos judeus, e através deles chegariam as pessoas. Então, eles seriam os detentores destas coisas. Mas e os gentios? Os que não eram judeus? Eram gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, primeiro, estáveis sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos aos concertos da promessa. Quarto, não tendo esperança. Quinto, sem Deus, estranho aos concertos da promessa. Quarto, não tendo esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Então, olha a condição em que estavam este povo, os gentios. E os judeus gabavam-se disto, porque a salvação vem de judeus. O Messias veio através dos judeus. A lei foi dada através dos judeus. Então, tudo era isso. Por quê? Deus escolheu aquele povo para, através daquele povo, se revelar às demais nações. Mas isto criou, então, uma inimizade entre esses dois povos. E observe que foi necessário que Jesus viesse, porque diz, mas agora, em Cristo Jesus, quer dizer, agora, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue chegastes perto. Por quê? Ele é a nossa paz. E de ambos os povos, gentios e judeus, o que ele fez? Derrubou a parede da separação que estava no meio e fez dos dois um só povo. Um só povo, desfazendo a inimizade, reconciliando ambos com Deus em um corpo, e vindo ele, evangelizou a paz. Agora, judeus e gentios unidos pelo evangelho, somos agora o mesmo corpo. Fazemos parte de um mesmo corpo, o chamado corpo de Cristo. Numa outra linguagem, a igreja de Deus, que dos dois povos
foi feito um só povo. Então, esta causa do evangelho era neste propósito de unir estes dois povos que viviam conflitando entre si e que, por isso, agora então, eles deveriam estarem unidos pelo sacrifício. Então, agora, não existe judeus nem gregos, mas ambos, em Cristo Jesus, se tornaram um só corpo, e são chamados Igreja de Deus. Então, observe aqui que esta primeira causa do evangelho era a união destes povos que viviam separados. O segundo era a posição em que Paulo se apresentava diante de Deus. Colocar-se de joelhos significava que o apóstolo estava desprovido de qualquer desejo ou vontade própria. Estava revelando aqui a sua humildade diante de Deus, revelando a sua submissão e revelando também o conhecimento debaixo ou sobre quem ele estava se colocando de joelhos. E ele diz-nos aqui que é perante o Pai de toda a família, nos céus e na terra. Então, não era uma coisa sem sentido, era algo com muito significado e uma realidade espiritual. Então, por isso, o motivo dele se colocar de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo era neste sentido, de unir estes povos, e ele demonstrou com a sua reverência, a sua humildade, submissão e reconhecimento. E o objetivo era aproximar os filhos do Pai, sendo Deus o Pai e sendo os salvos, tanto judeus quanto gentios ou gregos, salvos por Jesus, os filhos de Deus, filhos por adoção. Então, os pedidos de oração que Paulo estava fazendo ao dobrar-se em joelhos diante da presença de Deus estão aqui nos versículos 16 a seguir. Nós encontramos, então, que ele estava ajoelhando-se diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus poderoso, soberano, que tem todo o controle nas suas mãos, sobre toda a família, tanto a família nos céus quanto a família na terra, leva este nome precioso. E nos versículos 16 a seguir, ele coloca-nos aqui o seguinte: o objetivo e os pedidos de oração que ele estava fazendo. Para quê? Por que ele se pôs de joelho? Pela causa do evangelho. Para quê? Para que, segundo as riquezas da sua glória, riquezas da glória de quem? Da glória de Deus. Deus é riquíssimo de glória, de graça, de poder, de perdão, de misericórdia, de salvação. Enfim, são tantas as riquezas de Deus para o seu povo. Mas aqui ele está evocando, e neste livro, nesta epístola aos Efésios, ele fala sobre riquezas da graça e fala também sobre riquezas da glória. E aqui está, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. O que é que Paulo estava pedindo aqui diante de Deus? Era o fortalecimento destes irmãos diante de Deus para que eles pudessem alcançar a plenitude, ou seja, a presença total de Deus na sua vida. Então aqui ele nos fala que através
do manifestar das riquezas da glória, sejamos corroborados com poder, capacitados, encorajados e animados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior é lá onde está o nosso espírito e onde habita o Espírito de Deus, que diz que o homem interior, ele se renova de dia em dia. Então, a oração de Paulo era que fôssemos fortalecidos, encorajados e motivados pelo Espírito Santo no homem interior e que também tivéssemos a permanente habitação de Cristo em nossa vida. Esta habitação, ela se dá pela fé e está aqui no versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, não era somente corroborar com o poder do Espírito no homem interior, mas também que Cristo habitasse pela fé nos vossos corações. E isso traria, então, a compreensão do amor de Cristo, conforme registrado aqui nos versículos 18 e 19, que diz assim: para que então, mediante tudo isto, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e a profundidade do que? Deste amor que se revela, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, a plenitude, a compreensão do amor de Cristo. Tudo isto foram motivos que colocaram Paulo de joelhos perante o Senhor. E qual foi aqui a base para esta oração? Nós já vimos que o motivo da oração foi a causa do Evangelho. O pedido feito nesta oração foi para o fortalecimento e a plenitude. E agora temos, então, a base para esta oração que foi feita a favor daqueles irmãos. Então, esta base é o poder de Deus, que diz aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, esta base, que é o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, e todas as vezes que nós nos colocamos em joelhos diante do Senhor, este poder de Deus se manifesta na nossa vida. Então, isso traz-nos a revelação da soberania de Deus. Ele é soberano. Ele age segundo o seu propósito e a sua vontade. E ele abre meios e caminho para que possamos estar em sintonia com o seu propósito, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Lembrando que nós somos considerados como que vasos de barro, mas a excelência do poder que habita em nós é de Deus. E aqui ele é poderoso para ouvir e responder à oração além do que pedimos ou pensamos. Então, é o poder que opera em nós. Este poder está atuando na nossa vida através da ação poderosa do Espírito Santo. Então, é ele que está trabalhando na nossa vida para nos levar, então, à condição de sermos habitados pelo Senhor, preenchidos por ele, governados pelo seu poder que atua no nosso homem interior. Então, nós encontramos aqui qual era a finalidade de tudo isto. Está no versículo 21. A esse
glória na igreja, a manifestação da glória na igreja por Jesus Cristo, não somente aqueles irmãos da cidade de Éfeso, mas observe, em todas as gerações, para todos sempre. Então, a nossa geração, que estamos vivendo atualmente, estamos também contemplados nesta oração que Paulo fez, esta causa que o colocou de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Então aqui está, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, a glória manifesta de Deus como resposta de uma oração que foi movida pela causa do Evangelho, a fazer com que o apóstolo se ajoelhasse perante o Senhor e fizesse a ele esta oração. Pedidos tão profundos, tão valorosos, no sentido espiritual, para enriquecer, fortalecer e capacitar aqueles irmãos que eles estivessem com uma vida espiritual saudável na presença do Senhor. Nós também nos ajoelhamos diante de Deus. Todos os dias nós temos o nosso momento de nos apresentar diante de Deus, que nos move, que nos põe de joelhos. E nós observamos que nós temos uma variedade de situações e de necessidades. Aqui Paulo listou a principal, que era a causa do Evangelho para a revelação da glória de Deus e a manifestação do seu poder. Olhando para nós, para os nossos dias, nós vamos encontrar que nós também nos colocamos de joelhos diante do Senhor. E quais são as causas que nos levam a nos colocar de joelhos diante do Senhor? Uma vez que estamos o servindo, estamos atentando para a sua palavra, obedecendo-a em todos os momentos e nos colocamos em oração diante de Deus. Então, quais são as causas que nos levam a nos curvar de joelhos diante da presença do nosso Deus? Então, nós temos as causas espirituais. Estas, conforme Paulo relatou aqui, para que aqueles irmãos fossem enriquecidos e fortalecidos com o poder do seu Espírito no homem interior. Que Cristo tivesse plena habitação pela fé no coração daqueles irmãos e que eles fossem arraigados ou enraizados e fundados em amor, e que isso os levasse a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que pudessem ser cheios da plenitude. Então ele diz, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então nós nos ajoelhamos por causas espirituais. Renovo, amadurecimento, encorajamento, fé e para comunhão com Deus. Mas também nos ajoelhamos por causas materiais. São as necessidades do dia a dia, no sentido físico e no sentido de provisão. Nós também nos ajoelhamos por causas familiares, situações entre família que nos levam a nos pôr de joelhos diante de Deus e suplicar o seu poder e a sua bênção em favor da família. Mas nos ajoelhamos também por causas sociais, necessidades que se apresentam na vida das pessoas, na vila, no bairro, na sociedade, na família. Então são causas sociais que também nos colocam
de joelhos, porque quem tem a solução para estas causas é Deus. E também as causas financeiras. Muitas pessoas sofrem por isso, mas elas também os colocam de joelhos diante do Senhor. Não é para pedir riqueza, mas é para pedir a provisão necessária do dia a dia. E o Senhor é aquele que ouve e responde, porque Ele próprio nos ensinou a orar, a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Então, isto tudo é válido para nos colocar de joelhos diante do Senhor nosso Deus. E o que é que nós levamos em conta quando nos ajoelhamos? Nós vivemos dentro do tempo cronológico. Então, para nós existe o tempo passado, o presente e o futuro. O passado, nós temos a plena lembrança de que os momentos em que atravessamos, e muitos momentos que foram difíceis e de grandes necessidades, e que o Senhor nos alcançou, o Senhor proveu para a nossa vida e nos manteve diante da sua presença. Então, aquilo para trazer-nos esperança e alimentar a nossa fé. E no presente é que nós temos as nossas necessidades presentes e a confiança de que, como Ele foi conosco no passado, Ele é também no presente. E a palavra de Deus nos afirma dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E com relação ao futuro, aquilo que não está nas nossas mãos, mas que nós oramos também, porque Deus é quem prepara o futuro para os seus filhos. Nós não temos que nos preocupar com ele, nós temos que nos ocupar com o presente, trazendo à lembrança o passado, onde a mão de Deus nos supriu, nos alcançou. O presente, onde Ele está cuidando de nós. E quanto ao futuro, a certeza de que, como Ele nos cuidou de nós no passado e cuida no presente, não será diferente no futuro. Ele cuidará também de cada um de nós. Então, o que é que nos motiva a nos colocar de joelhos diante do Senhor? Bem, se as causas que nos levam a isto são as necessidades espirituais, materiais, familiares, sociais e financeiras, e abrangendo o tempo com relação ao passado, presente e o futuro. Agora, o que é que nos motiva a ajoelhar-nos diante do Pai, diante de Deus, o Pai, e fazer a Ele orações? Como é que isto é fundamentado na nossa vida? Pois bem, nós temos o que nos motiva dentro da palavra de Deus. Nós temos promessas que são feitas por Deus mediante a sua palavra, e nós, ao lermos, cremos e tomamos posse destas promessas e vamos em oração falar com Deus. Mas também nós encontramos promessas e vitórias que recebemos e Deus coloca a nosso dispor. Nós também nos ajoelhamos diante de Deus em gratidão pela vitória que recebemos. Mas encontramos também que não estamos imunes e livres de enfrentar lutas, tristezas e aflições. Isto também nos coloca de joelhos diante do Senhor. Sofrimentos também nos acontece a todo momento. E as necessidades, conforme já falamos, são os motivos que nos colocam de joelhos diante do Senhor. Então, aprendendo aqui com o que Paulo trouxe de ensinamento para aquela igreja, no sentido espiritual, das riquezas da glória, nós podemos, então, aprender estas lições, trazer isto para o nosso dia a dia, orar por estas mesmas causas e acrescer também as causas de que acabamos de falar aqui. Então, as coisas que nos motivam. Há um hino que diz:
entrei no templo, dobrei o meu joelho para falar com o Senhor. Então, são os momentos em que nós somos movidos por uma causa para falar com o Senhor. Há um outro hino que diz que de joelhos partamos o nosso pão. De joelhos quer dizer de oração. Um outro hino diz: de joelhos é melhor. Na alegria, na dor, sempre orar ao Senhor, de joelhos é melhor. E nós observamos um livro que existiu há muitos anos, ainda circula com muita dificuldade, mas ainda está por aí. Quando o cristão se ajoelha. O segredo que está em ajoelhar-se diante de Deus, movido por estas causas, principalmente espirituais, para nos curvar diante do Senhor, reconhecer o seu poder, a sua soberania e revelar a Ele a nossa dependência e então estarmos aptos para fazer este tipo de oração. E tendo a certeza que aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então veja quanta riqueza de resultados há quando nós podemos, por causa disto, nos colocar de joelhos diante do Senhor. Você tem uma causa que lhe coloca de joelhos diante de Deus? Você tem se colocado de joelhos diante do Senhor? Há quanto tempo faz que você não se ajoelha diante de Deus? Está na hora de voltar a esta prática, novamente, de voltar às primeiras obras, de voltar ao primeiro amor, aquela convicção, aquela certeza, aquela ousadia, e nada melhor do que seguir este exemplo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por Ele, para Ele, nós possamos nos colocar de joelhos e abrir o nosso coração diante do Senhor. Respostas, vitórias e livramentos certamente virão da parte de Deus para a nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.